Sejam muito bem-vindos ao 28º Falando em Sucessão. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Rita, sou sócia fundadora da Uni e hoje vou conduzir o Falando em Sucessão junto com o time da Uni, que é formado pelos meus sócios Rogério e Cíntia e também pelo Leonardo, pela Pietra. Estamos todos aqui bem felizes em realizar esse evento. Para quem não conhece a Uni, nós somos uma consultoria especializada em sucessão e governança de empresas familiares, somos também assessoria jurídica em família, sucessões e societário. A gente estima que já atendeu aí mais ou menos umas 250 famílias no Brasil todo e temos mais de 25 anos de experiência. E a gente também tem atuação acadêmica, eu coordeno um curso de Family Business de pós-graduação na FGV, e o Rogério, a Cíntia e eu também damos aula numa disciplina eletiva lá na FGV de Family Business. Além disso, o Rogério, ele é professor convidado do Baruch College, que é uma instituição que fica em Nova York, e ele também faz parte do Family Business Advisors Group, também em Nova York. Então a gente está sempre se atualizando e se alimentando do tema empresas familiares. Muito bem, hoje a gente vai receber aqui uma família muito especial, que é a família Cavalcante. Eles são proprietários da Edeconcil, é uma empresa de engenharia e infraestrutura que atua principalmente na região de Norte e Nordeste. E eles têm 40 anos, vivem uma transição intensa de primeira para segunda geração, uma família numerosa, uma família, é um caso muito interessante, é um caso que tem muitas frentes de trabalho e é um caso, inclusive, que demanda a multidisciplinaridade que o tema exige, justamente por ter muitas facetas. Então é um caso muito legal, a família é uma família muito aberta e a gente tem certeza que vai ser um evento bem legal. O Rogério vai apresentar agora o genograma da família e também a estrutura de governança para a gente já poder entrar mais aquecido nas perguntas para os familiares, e aí ele também vai apresentar os nossos depoentes ilustres de hoje. Ok, obrigado, Ana. Então sejam todos bem-vindos. É um prazer ter aqui, né, essa família tão querida, né, nossos clientes lá de São Luís do Maranhão, família Cavalcante. Aqui eu estou apresentando a vocês o genograma da família, essa é a composição familiar completa. E aí eu vou descrever rapidamente para que todos se familiarizem, né, com a estrutura familiar e depois com a estrutura de governança. Então, a gente tem aqui, logo na esquerda, né, o irmão mais velho, que é o Fernando, e junto com o José Tomás, que é o filho, o irmão do meio, né, fundaram a Edeconcil. A gente tem também a presença hoje aqui da Ana Lúcia, que é a irmã mais nova, que também trabalha nos negócios, não é sócia, mas tem uma atuação bastante importante no trabalho, lá dentro da gestão da Edeconcil. E eu destaquei de azul claro aqui os nossos quatro convidados depoentes com quem nós vamos interagir numa rodada aqui de conversa bem bacana. O Fernando, então, é casado com a Ana Maria, que está aqui hoje, né, representando aí a primeira geração. Eles juntos têm três filhos, né, o Fabiano, que é o filho mais velho, que também vai estar aqui hoje no bate-papo conosco. O Fabiano é o atual diretor executivo da Edeconcil. O Fabiano casado com a Estela e tem três filhas. A Alicia é a segunda filha do casal, casada com José Eugênio e tem os filhos Theo e Benício. E também o terceiro filho, né, de Fernando e Ana Maria é o Luciano, casado com Gisela, pais da Paola e da Pietra. E o Luciano atua nos negócios, nos investimentos de agronegócio da família. Não na construtora, mas ele tem uma atuação na liderança do agronegócio. Depois, no ramo familiar do José Tomás, né, que é o outro
cofundador. Ele é casado com Rossana. A Rossana está aqui assistindo hoje conosco. E aqui nós temos três sucessores: a Júlia, que é a atual diretora de governança do grupo e governance officer. Ela está aqui conosco e vai entrar nesse bate-papo. Ela é casada com o Bruno, que também atua no grupo e também estará hoje no bate-papo conosco. O Bruno é o atual diretor financeiro e diretor corporativo do grupo. O irmão da Júlia, Vitor, tem um papel muito relevante também na gestão dos negócios. Ele é diretor de operações e logística, tá? E temos a Natália, a mãe do Tomás, também, mas ela não atua nos negócios. Então, essa é a composição, essas são as gerações dessa família bacana e muito divertida que vai estar com a gente hoje. E aí, antes da gente abrir as perguntas, eu quero também dar uma visão geral para todo mundo de como é que a governança está estruturada dentro do grupo Edeconcil. Eu vou pedir para vocês olharem, né, esse slide de baixo para cima, porque o grupo ele é composto por três áreas de atuações distintas. A primeira área, que é a área origem, né, dos negócios, é a área da construção, da engenharia, logística e mineradora, né, que são as empresas operacionais do grupo. Esses negócios são liderados aqui pelo Fabiano, e o Fabiano responde a um conselho consultivo, que é o nosso órgão de governança corporativa, tá? Então, pela dinâmica, né, veloz de uma construtora, exige que a gente tenha uma governança mensal. Então, nós nos reunimos todos os meses na reunião de conselho consultivo, olhando o negócio de construção. Indo aqui para a direita, a gente tem duas outras áreas importantes de investimentos da família, que é o agronegócio, que é liderado pelo Luciano, que eu comentei há pouco no genograma, e também temos uma série de investimentos imobiliários. Então, são outros investimentos dos sócios que têm uma dinâmica e uma velocidade distinta, né, da construção, e por isso não demandam uma governança com reuniões mensais. E então, nós organizamos para que a supervisão e a governança do agro e do imobiliário seja feita direta pelo Conselho de Sócios, que se reúne trimestralmente. E, lado a lado com o Conselho de Sócios, nós temos o Conselho de Família, que também é um órgão bastante importante. Vocês vão ver que a gente vai falar bastante das características dessa família em específico aqui. Antes da gente até estruturar a governança, eles já tinham o hábito de fazer algumas reuniões, pelo menos uma ou duas ou três por ano, com esse cunho, né, com esse viés de governança familiar. E a gente, então, fez aqui, no desenho da governança junto a eles, uma certa evolução desses fóruns. E eles têm, então, hoje, uma estrutura de governança bastante completa, com as três dimensões, né, de uma empresa familiar bastante cobertas aqui pelos respectivos órgãos de governança. E essa estrutura, ela está em andamento há praticamente um ano, tá? Então, essa é a estrutura do grupo. Eu gostaria de começar, Ana Maria, por você, que é representante aqui da primeira geração. A Ana Maria acompanhou tudo desde o nascimento dos negócios, né, ao lado de Fernando, ao lado do Tomás, e vivenciou toda essa história, acompanhou também a chegada da nova geração na gestão dos negócios. Ana Maria teve um papel muito relevante na gestão da Edeconcil. Ela foi uma diretora que liderou uma série de movimentos de inovações, de evoluções na gestão dos negócios. Então, ninguém melhor do que você, Ana, para contar resumidamente a história, se é que é possível contar resumidamente como é que chegaram até aqui, enfim. Bem-vinda, viu? Obrigado pela presença aí. Bom dia, eu quero agradecer também a Unha a poder participar e a todos os que estão nos ouvindo. Não dá para me olhar todos ao mesmo tempo, mas muito obrigada pela participação de vocês. E assim, vou começar a contar a história do começo, né? A Edeconcil surgiu em 1982,
com a sociedade de Fernando Tomás, que a gente chama Bila. Vai ter algumas horas que eu vou me confundir, vou chamar Bila, porque é como a gente chama, e um outro sócio chamado Roberto. E assim seguiu até 90, por aí, pelos meados de 90. Roberto saiu da sociedade, montou uma empresa com o irmão dele, e Tomás e Fernando continuaram. E nós começamos com construção de estradas vicinais aqui dentro do Maranhão. Depois, em 87, ainda antes de Roberto sair também, nós passamos para fazer terraplanagem, né? E a empresa, devido a esse movimento ecológico e do meio ambiente, ela começou como Edeconcil, desmatamento, construção, e depois ela mudou para Edeconcil, construção e sinalização. A gente fez também, logo no começo, obras de sinalização em algumas cidades do Maranhão, como exemplo, Imperatriz. E aí seguimos. Quando chegou em 96, por aí, 97, nós passamos para fazer terraplanagem junto e depois pavimentação. A gente abria a estrada com terraplanagem e vinha pavimentando com asfalto. Foi um momento muito difícil, muito crítico, porque nós não tínhamos a expertise ainda do asfalto, mas a gente ganhou uma licitação, a gente trabalhava muito para Estado e Prefeitura, e aí nós passamos um momento de transição um pouco complexo também, porque nem sempre todo governo quer fazer obra. E aí, quando chegou, aí Fabiano entrou no final de 90, por aí, entrou para a empresa na parte de licitação e comercial, e aí em 2002 ou 2003, não tenho bem certeza, a gente iniciou um trabalho junto à Alumar. Partimos para trabalhar para a empresa privada. E aí entramos através de uma tomada de preço, que lá não era licitação, e entramos na Alumar. Depois de um determinado tempo já na Alumar, a gente também entrou para a Vale do Rio Doce. Trabalhamos também um bom tempo para a Vale. E em 2007, 2008, nós iniciamos um trabalho de evoluir na gestão. E aí nós contratamos 2 empresas de consultoria, no primeiro momento o Instituto Planos, de Salvador, que veio fazer uma consultoria para nos ajudar com gestão, e no segundo momento nós trouxemos Isabel com a empresa dela, eu esqueci o nome agora, mas eu vou lembrar, entendeu? E com Isabel nós fizemos um trabalho de gestão por resultado, implantar planejamento, orçamento, e foi um movimento bem grande, evoluímos bastante, e hoje eu estou assim, fazendo bem rápido, né, gente? Em Isso. 2017, em 2017, depois de um longo trabalho de consultoria, de gestão, nós nos galgamos a ISO 9001, em 2017, que temos até hoje. Depois de 2017, a gente também tinha o PROCEM, que é um programa de fornecedores do Maranhão, que a gente estava vindo desde 2010 já com eles. Até hoje a gente mantém esse programa do governo do Maranhão, o PROCEM, e a ISO 9001, e agora, às vésperas de completar 44 anos, né? Em 2024, a gente conseguiu o GPTW, né? Que é o Great Work para tratamento com pessoas, né? Que a gente foi aprovado em 2024, renovamos em 2025, e em 2025 a gente entrou para a ISO 14001, que é a parte de gestão ambiental. E em 2025 a gente iniciou esse trabalho com a UNE sobre a governança, sobre a mudança
para a segunda geração que vinha acontecendo desde a época da pandemia. Eu trabalhava dentro da empresa, numa diretoria, Tomás era diretor de engenharia e Fernando era diretor de novos negócios. Ao longo do tempo, surgiu outras empresas, como a Edeconvias, Edelog, que trata da logística, e as mineradoras. Nós temos 2 mineradoras. E já depois da pandemia, iniciou a parte da imobiliária. O agronegócio iniciou antes da pandemia. O agronegócio iniciou por volta de 2018. A parte de fazenda, e aí começamos com gado. Hoje a gente atua com gado confinado e com plantação de soja, né, na parte da agricultura. E aí, em 2025, voltando, nós contratamos a Uni para iniciar essa organização da minha saída, que eu também queria sair, porque eu achava que eu já estava um pouco avançada na idade, precisávamos de gente com gás para dar tempo, presença, uma série de coisas. E aí criamos esses 3 conselhos, entendeu? Onde ficou organizado o Fabiano como diretor executivo e Bruno, que vinha fazendo um trabalho de consultoria e assessoria para o Fabiano. Nós, com muita luta, conseguimos convencer ele a ficar na diretoria de administrativo. Não é bem administrativo o nome, é financeiro e executivo, porque ele gosta bem da parte financeira. E a minha área... A gente vai falar mais desses pontos aí, detalhe, Ana Maria. Né? Isso. E aí a minha área ficou... Algumas áreas ficaram com Bruno, outra com Júlia e outras com Vitor, e uma com Vitor, entendeu? Porque eu tinha muita coisa sobre minha responsabilidade e eu já estava achando que não dava mais conta. E aí nós estamos nesse momento, né, de praticar esses conselhos, mas, olha, não é muito fácil, não, porque as cabeças pensam diferente e... Maria, peraí. No começo era meio complexo. Mas, assim, avançar... esse é o resumo, Ana, esse é o resumo da Edeconcil, junto com as outras empresas que eu chamava de grupo, mas os sócios não gostavam muito desse nome grupo e a gente voltou a dividir em nome de empresas mesmo. E aí é mais ou menos isso. Maravilha. Se vocês tiverem alguma pergunta... A gente vai ainda colocar algumas perguntas antes de abrir para os demais. E você deu um ótimo panorama geral, Ana Maria, e você tocou em alguns pontos que a gente quer falar mais, que são pontos bem interessantes do caso, né? Bom, como o Rogério apresentou e como você também disse, vocês já na origem são uma organização com 2 fundadores, né? E aí, então, a família é numerosa e vários dos membros da segunda geração foram se envolvendo com o negócio. E você mencionou alguns deles, né? Um deles aqui, o Fabiano, que está aqui hoje. O Fabiano hoje é diretor executivo da construtora. E aí eu queria, então, Fabiano, direcionar aqui uma pergunta para você, para complementar essa visão da Ana Maria. Você atualmente ocupa essa função executiva no grupo, na construtora especificamente, mas você já trabalha aí há muitos anos, né, com essa turma. E o Fernando e o Tomás, fundadores, são fundadores com uma presença forte, são pessoas muito bem posicionadas, muito carismáticos e construíram, né, esse negócio do zero. E ao mesmo eles sendo essas figuras fortes, você foi ganhando espaço, ganhando confiança
de todos para você ocupar hoje a função de tanta responsabilidade que você ocupa, né? E então eu queria te perguntar e te pedir para falar um pouco sobre essa sua trajetória e contar um pouco desse segredo, né? De como que você conseguiu ter a confiança, principalmente da primeira geração, não só do Fernando e do Tomás, mas também da Ana Maria, que é, é, tinha um papel tão relevante na gestão até então, né? Abrir seu microfone, Fabiano. Aí. Pronto. Olá, bom dia. Eu sou Fabiano Cavalcante. Obrigado aí por todos estarem aí nos escutando aí. Então, deixa eu responder a pergunta da Ana aí. Ana, são 28 anos, né? Pouco tempo, né? Rapidinho, né? Foi logo Ah, ali, né? E assim, eu acho que se eu puder resumir em poucas palavras, eu consegui ganhar a confiança dos fundadores, certo? Observando, né? Como é que cada um atuava. Então, nesses 28 anos, eu fui observando como que o meu tio se posicionava na construtora e como que o meu pai se posicionava na construtora. E aí eu fui aprendendo e fui mesclando, né? Então, uma hora eu era um pouco duro que nem meu tio, uma hora eu era um pouco maleável que nem meu pai. Num assunto que meu pai já era um pouco mais duro, eu ia para essa função de ser um pouco mais duro. E aí eu fazia um meio termo entre os dois. Fui achando, não, eu acho que isso aqui, meu tio está sendo muito duro, né? Esse aqui, meu pai está sendo muito conservador ou está sendo muito liberal, e fui mesclando e fui tomando minhas posições, de forma que a minha posição intermediária aí, aprendendo com os dois, eu meio que estava ali dentro de um equilíbrio entre as duas posições. E aí fui galgando essa confiança. E como a minha mãe falou aí, eu comecei em 98 e nosso primeiro contrato com a iniciativa privada, né? Nosso primeiro contrato de volume, né? Foi com a Alumar, que o consórcio de alumínio aqui do Maranhão, que a Alcoa faz parte, PHB Billiton. Foi em 2004 e fui eu que fui lá em cima, eu que apresentei a empresa, eu que conquistei, e, e isso começou a me dar respaldo aqui dentro da construtora. Eu antes trabalhava com as licitações, então assim, eles tinham confiança porque a gente ia para as licitações e a gente não era desclassificado. A gente estava lá com todos os documentos, aquele asteriscozinho que tinha lá nos meandres lá dos editais, eu era bem criterioso, e aí comecei a conquistar essa confiança. Em 2006, nós ganhamos um contrato de muito vulto na Alcoa, que foi uma expansão da refinaria, um projeto na época de 4 bilhões de reais, né, em 2006, e, e que eles contrataram, e a empresa de infraestrutura era a Edeconsil, né, para poder fazer parte desse processo. Aí comecei a estar ali com a Vale, fui aprendendo muito com essa iniciativa privada, né? Eles são um bom, um bom ambiente para poder você saber como se portar, como você tratar, diferente do ambiente público, né? Mas majoritariamente o nosso core business vem do público, né? Porque o, não só Estado, né? Mas prefeitura, Estado, governo federal são os que investem em infraestrutura rodoviária e onde é o nosso DNA. Né? E Muito assim, legal. eu acho que eu consegui conquistar a confiança deles, né? ah, E, paralelamente, tá a me parecendo que confiança é da paciente. segunda geração também. Oi? E, paralelamente, a Paralelamente à confiança confiança da da segunda segunda geração. geração. Ah, É exato. verdade. Ótimo ponto, Ana Maria. Não é só a confiança dos fundadores, mas de irmãos e primos aí, né? Do grupo todo, né? Mas é É. basicamente muito suor, né, Fabiano? Muito Muitos trabalho, cabelos brancos. muitos Cabelos cabelos brancos. brancos. Cíntia, você vai colocar alguma coisa? Aham.
É um super testemunho, né, do Fabiano, porque é muito tempo, né, Fabiano? Então o troço não pode ser, tem que ser consistente, né? É um comportamento humilde, né, de observação, mas ao mesmo tempo de muita ação, né? É uma coisa que a gente pode testemunhar e o seu trânsito, como a Ana Maria falou, que você tem tanto na segunda geração como com relação à primeira, né? Muito legal de ver mesmo. Eu queria ouvir de você, Julia. Posso te fazer uma pergunta? É, a Júlia, como o Rogério falou, né, hoje é diretora de governança, é governance officer também, e tem um papel muito importante de organização dessas governanças todas que a gente está falando, né, Júlia? Tanto da corporativa, como da societária, como da familiar. Eu queria um pouco de bastidores, se você puder compartilhar. Tipo, como é que você lida com tantos cavalcantes junto? E quais são essas dificuldades, sabe? Porque é bonito, né, Julia? A gente está com quadrados aí de governança, o trabalho vem se desenvolvendo bem, mas a gente sabe que tem uns perrengues por aí, né? Você podia compartilhar aí seus perrengues com todo mundo? Posso? Eu vou aproveitar até pegar uma fala do Fabiano, que ele falou assim, né? Aí eu fui aprendendo a lidar com meu pai, com meu tio. E aí teve um dia aí meu pai, a gente é meio parecido com algumas coisas, né? E aí o Fabiano virou um dia e falou para mim assim, Júlia, tu tem que aprender a falar com teu pai. Não é assim. Eu acho que o trabalho de governança, assim, um desafio grande como um todo, assim, nós somos um grupo de 8 pessoas, né? Não, somos 10 pessoas. E aí, assim, a gente tem que começar a entender o momento de cada um, o que que cada um quer falar, como cada um quer falar. Tem às vezes, assim, a reunião. Gente, tem gente que revira o olho assim pra mim, tipo, ah, que saco, mais uma reunião, né? Mas, assim, quando vai para a reunião, todo mundo vai, participa. E eu acho que o sentimento que eu tenho quando sai de uma reunião é que foi proveitoso, que eles gostam de estar lá, né? No começo, assim, eu tive uma grande ajuda do Bruno e da inteligência artificial também, né? Da Uni também, que a gente eu conversava muito, principalmente com Não, a Uni não artificial, né? a Uni não artificial. Né? Eles me indicaram um curso para fazer. Eu fiz um curso, né, no IBGC para entender um pouco mais sobre essa área de governança, que no começo é meio que um bicho de sete cabeças, a gente não conhece, não sabe como é que é. No dia a dia a gente fica muito atarefado com as coisas do dia a dia e às vezes coisas que precisam ser discutidas não estão. E aí eu acho que esse foi um desafio também, levar essas coisas que precisam ser discutidas, são aqueles assuntos que são um pouquinho mais complexos, que precisam de uma decisão mais profunda, né? E não cabe só a mim decidir, só o Fabiano decidir, não cabe só a um, tem que ser uma decisão conjunta. Então eu acho que esses assim, foram os principais desafios que eu enfrentei quando eu comecei a ocupar essa cadeira. E assim, é até hoje, né? A gente fica pensando, eu fico pensando, né? Ah, o que é que eu vou colocar na reunião que o pessoal vai gostar de ver, de assistir, de participar? Troco muita ideia com o Fabiano também, né? Antes das reuniões, então, Fabiano, e aí, o que que tu queres mostrar nessa reunião? O que que a gente vai discutir? E é isso. Acho que eu respondi Legal. a pergunta também. Eu vou Ah, querer gente, eu agora. queria. Pode Oi, falar, pode falar. Rogério. Não, eu queria só agradecer a Uni também, de ter proporcionado esse momento, e agradecer. Vejo algumas pessoas aí que trabalham aqui na Decostil, que estão aqui no encontro, amigos, familiares, do tempo que eu vejo assim, desde pequena aqui. Obrigada por estarem aqui escutando um pouquinho da nossa história. Legal, Julia. Eu vou querer passar para o Bruno agora, né? O Bruno também é uma pessoa-chave aí dentro desse contexto de mobilizar a família para essa evolução em termos de governança, de acordo de sócios e tal. O Bruno é aqui de São Paulo, né? Ele fez engenharia, onde ele conheceu a Júlia, né? Aqui em São Paulo, engenheiro, ambos, né? São engenheiros. E, e Bruno também fez especialização também na Bocconi. E ele foi a pessoa que nos ligou, né, que procurou a Uni
e nos contando um pouco do que essa família precisava. E aí eu queria, Bruno, que você falasse um pouco de como é que você enxergava lá naquela época, o que que te mobilizou e como é que você fez as costuras aí, né, junto com Júlia para fazer isso acontecer. Legal, bom dia, Rogério, bom dia a todos. Obrigado pelo encontro, acho que é uma oportunidade legal de compartilhar, né, o que a gente passou aí nesse último ano e meio, mais ou menos, né? Rogério, é curioso que a necessidade da governança, quando o clima é bom, quando as coisas funcionam, ela não aparece por um evento isolado, é algo que aconteceu e aí pô, precisamos de governança. Não, é algo que vai sendo perceptível ao longo do tempo, na relação das pessoas, como a tomada de decisão do que é importante e o que não é acontece. Todo mundo foi incluído naquela decisão ou não? Alguém que faz parte daquele risco não queria aquele risco e participou indiretamente. A segunda geração está ocupando cadeiras executivas que eles estão preparados ou têm desejo de estar lá, isso tudo vai se juntando, né? E tudo vai apontando para um caminho de governança. Eu conhecia superficialmente o tema, porque era uma matéria do MBA de Finanças Executivas, mas que normalmente foca em governança de empresas de capital aberto. E Uhum. aí, tendo aquilo na minha mente, fui percebendo que aquilo era pertinente também para uma empresa familiar, não só também, mas talvez mais importante, né? E então fui buscar mais conhecimento, propus à família que eu fizesse uma capacitação no IBGC para entender melhor a governança. E aí me formei conselheiro de administração para trazer as informações aqui para dentro. E aí propus que fosse feito um trabalho através de uma consultoria que dominasse, né, as dificuldades nesse caminho. Uma vantagem que eu vejo, Rogério, é que a família é aberta a propostas, né? Todo mundo Verdade, dispõe a verdade. escutar e a entender o que está sendo proposto. E assim eles fizeram, acreditaram que podia fazer sentido. Nesse momento, todos os outros tinham um entendimento superficial que eu tinha alguns passos atrás. Ainda existia muita dúvida do que era governança, o que era gestão, né? Como é que as coisas se confundiam. Então, se a gente fizer uma consultoria sobre sucessão e governança corporativa, isso vai mudar aqui no meu orçamento interno? Talvez não diretamente, mas indiretamente sim, né? E eu notei que todo mundo aderiu, ainda com um pouco de dúvida, mas aderiu, e viu como uma oportunidade. O Fabiano falou sobre conquistar a confiança e a Júlia de aprender a se comunicar, né, com o pai dela em alguns momentos. Eu acho que a governança trouxe conforto, que agora eles sabem aonde levar essas dificuldades. Existe um lugar certo para isso, existe um fórum certo para isso. Eles sabem até aonde eles podem exercer o próprio estilo de gestão e aonde eles precisam da aprovação ou concordância dos fundadores. Fica mais fácil tomar risco e gerir as empresas do grupo sabendo os limites de todo mundo. Bacana, bacana, Bruno. Muito legal. A sua primeira ligação para a gente foi em 2024, segundo semestre de 2024. Foi. E é muito prazeroso ver o avanço todo, né, que vocês têm conquistado aí ao longo desse tempo todo. E eu queria voltar para a perspectiva da primeira geração, Ana Maria. Sim, fala. Eu ia dizer que eu queria um adendo aí. Eu me lembrei da Por consultoria de favor. Isabel Marques, que é a Ah, claro. Zaru de Portugal, ou de Salvador, que assim foi minha parceira, me ajudou quando Júlia falou das reuniões que o povo revirava o olho. Quando Isabel estava aqui, gente, às vezes ela dizia, mas Ana Maria, o que é? Eu digo, é porque tu não sabe. Tu não sabe o que eu escuto em casa, o que eu escuto ali no corredor, quando eu falo que vai ter uma reunião. Era complexo, não pode demorar, não sei o quê. Olha, mas enfim, saía e dava tudo certo. A Isabel está aqui, ó, presente, assistindo. Parabéns, então, Isabel, pela sua contribuição nessa trajetória da família aí. E Ana, conta para nós aqui,
quais são as características dessa dupla de sucesso, né? Fernando e Bila, Fernando e Tomás, e como é que eles se compuseram, né, para empreender esses negócios? Quais são as principais características de cada um? Dá um pouco desse panorama dessa composição e depois a gente vai pular para como a gente, né, tem conseguido perpetuar, né, essas qualidades dos dois aí nas próximas gerações. Olha, o perfil de Fernando é mais emotivo, emocional. Eu digo que ele usa mais o emocional e ele é bem empreendedor. Ele não tem medo de ficar devendo, de tirar dinheiro no banco, de ter ideias, entendeu? Ele quer cada dia mais montar alguma coisa. Ele disse que está aposentado, mas hoje ele está viajando atrás de novos negócios, entendeu? Então ele não para, a mente dele não para, é dinâmica o tempo inteiro e ele acha que sempre vai dar certo, é bem para cima. E Tomás é mais racional. Tomás é mais pé no chão, vamos dizer assim. Enquanto Fernando às vezes flutua, Tomás traz para a realidade. Como muitas vezes ele diz que ele é o advogado ao contrário, né? É o advogado do diabo, que ele diz. Eu vou fazer aqui a outra parte. E às vezes a gente quer coisas boas e ele diz, não, mas vocês não podem pensar só assim. Mas ele controlava a parte das finanças, entendeu? Ele tinha grande preocupação com isso. E a parte técnica era toda com Tomás, entendeu? Mas mesmo os dois, que no início os dois iam para o interior, que a maioria das obras são no interior por causa do governo, né? Agora que a gente tem algumas coisas dentro de São Luís, mas ao longo dos anos a maioria era no interior. Então Tomás ia muito para o interior. Além de ser o diretor técnico, ele era o responsável técnico pelas obras, entendeu? Então, ele tinha a dinâmica de estar na obra, de resolver, e Fernando era aqui correndo na parte comercial, enquanto Fabiano não entrou para a parte comercial. É ele que ia junto aos órgãos, é ele que buscava, nós temos que participar de A, de B, às vezes, assim, tinham muitas divergências de perfil, mas só fazia o que era consenso entre os dois. Entendeu? Ou Tomás acabava cedendo, ou Fernando acabava cedendo. 90% eu acho que Tomás acabava cedendo, porque Fernando queria muito impor a vontade dele e a opinião dele. É esse o meu pensamento. Pode ser que eu esteja errado. Fabiano e Júlia aí podem, até Bruno mesmo, que está uns 2 anos só com a gente praticamente, pode dizer se eu estou enganada, mas mais ou menos o perfil é esse. É um muita emoção e outro muito razão. Que legal, Ana Maria. Deixa eu aproveitar que você está falando. Tem uma pergunta do nosso chat aqui, dos nossos participantes. É uma pergunta do Helder. Ele menciona que você disse na sua primeira fala que você queria sair, né? E que estava já meio cansada. E a pergunta dele é: como que a senhora pacificou em seu coração questões como poder e relevância? Olha, é assim, ao longo da minha trajetória profissional, eu ocupei alguns cargos de gestão. Eu fui funcionária pública e ocupei alguns cargos de diretoria dentro do órgão que eu trabalhava, que era o Detran do Maranhão. E depois eu cansei do Detran Maranhão, fiz um processo seletivo, fui para o Sebrae do Maranhão e lá eu acabei ocupando também um cargo de diretora administrativa e financeira. Quando eu fui sair do Sebrae, muitas pessoas me perguntavam sobre essa questão de poder. Mas, assim, eu não sei se eu tenho uma liderança nata que onde eu vou chegando, eu vou acabando ganhando alguma coisa a mais. E aí eu fui para a Edeconcil em 2007. Eu saí do Sebrae no final de 2006 e fui para a Edeconcil em 2007. Quando eu cheguei lá, eu não tinha nenhuma área, entendeu? A Edeconcil era pequena, nós tínhamos 150 colaboradores, hoje nós estamos com 2.000. Então, assim, eu comecei a dizer, olha, nós precisamos ter uma consultoria aqui para
começar a ter orçamento, que eu vinha com a cabeça do Sebrae cheia de ideias, né? E aí eu fui conquistando essas coisas, como eu falei. Depois da pandemia, eu comecei a não ir mais na empresa desde de manhã. Eu comecei a ir só depois, 11 horas, ficava na parte da tarde. E eu comecei a achar que eu tinha muita área sob minha responsabilidade, áreas que são importantes, porque mexia com pessoas, gestão de pessoas. E eu comecei a achar que eu teria que ter uma pessoa lá que pudesse dar tempo, presença e exigisse. E a gente tinha também na cabeça, junto com a consultoria que a gente trabalhava, a questão de profissionalizar a empresa. E eu comecei a achar que era um momento de eu sair. Só que eu já vinha pensando isso desde 2023, 2022. E era difícil encontrar alguém que ganhasse a confiança dos sócios, entendeu? Porque eles estavam muito dentro da empresa, muito mão na massa, então eles não iam abrir mão de eu dividir minha área com algumas pessoas que eles não tivessem confiança. E aí surgiu o Bruno na minha vida. E eu ficava insistindo, Bruno, fica, Bruno. E ele, não dá, não sei o quê. Até que um dia eu sentei, eu, Fabiano, e ele, e Vitor, eu acho, nós três. E aí quase que esprememos ele para ele aceitar. Mas, assim, sobre o poder, eu não tinha essa preocupação. Porque eu acho assim que a empresa vai continuar nossa, a gente estando lá ou não, e às vezes eu chego lá, tem coisas que não está correta, eu acabo interferindo. Eu ainda ajudo Júlia na parte dos eventos que vão ter, entendeu? Então, eu não estou totalmente desligada da empresa, mas esse poder de estar na diretoria não foi difícil para mim, não. Eu não sei, tem pessoas que têm dificuldade. Para mim, não foi muita, não. Posso Ana Maria. acrescentar uma informação? Uma das coisas logo no começo do trabalho, que quando se falou em um conselho, por enquanto só a palavra conselho, sem a segunda palavrinha complementar. Um dos fundadores falou, mas então a minha decisão não vai ter mais valor? Todo mundo vai decidir e o que eu disser não tem peso? Aí falou, não é assim. Tanto é que decidimos por um conselho consultivo. Então, o conselho consultivo acrescenta ali para a tomada de decisão, mas é claro que o sócio ainda tem uma palavra que tem muito poder, né? Que é o que a pergunta disse. E relevância, eu acho que quando você traz todo mundo e inclui todo mundo na discussão, você aumenta a relevância da opinião individual, né? Porque todo mundo contribui com todos os assuntos pertinentes à empresa. Na minha visão, melhora e não inibe relevância. Perfeito. Acho que é exatamente esse o ponto, né, Bruno? Acho que sempre tem, se não claramente, mas sempre tem uma preocupação, né, sobre, talvez a palavra poder ela seja muito pesada, mas é perder o controle, perder a influência, as coisas desandarem, os negócios não irem tão bem. Então, a tendência, né, dos fundadores manter as coisas sob controle. E essa distância, né, que eventualmente eles possam ter do dia a dia no mão na massa, pode ser preocupante, né, do ponto de vista deles. E até engatando aqui uma pergunta, acho que poderia ser para o Fabiano, está mais quietinho aqui. A gente não entrou diretamente na estruturação dos conselhos, ou do conselho, né, ou no caso do conselho consultivo. Teve todo uma discussão e um alinhamento sobre o que a família de fato queria, como seria, né, essa separação de poderes, enfim, uma série de outros detalhes que foram discutidos dentro de um acordo de sócios. E depois do acordo de sócios é que a governança foi implementada, né? E eu queria pedir para o Fabiano falar, então, um pouco qual a visão dele. Como é que você enxerga, Fabiano, tanto a construção do acordo como agora a vivência
do que o acordo resultou, né? E, Ana, eu acho que na construção do acordo, né, nós podemos estar todos os primos reunidos, né, para poder falar sobre isso, para poder tratar isso com os fundadores, mas eu acho que o principal, assim, o foco é fazer um acordo de sócio quando não se tem problema nenhum, entendeu? Eu acho que esse é um ponto que agora é a hora de abrir mão de uma coisa ou outra que lá na frente pode ser que tenha um problema, entendeu? Então agora, quando não se tem problema, tá certo, é que é a hora de se fazer um acordo. Então, assim, meu conselho para as empresas é que quanto antes elas fizerem esse trabalho, esse processo, eles vão ganhar muito mais lá na frente. Não esperar, já que um tenha que sair por questões médicas, ou outro, um dos fundadores, e aí partir para uma questão dessa aí. A, a, a nossa reunião, nosso acordo de sócio, eu acho que foi muito tranquilo, né? Todo mundo, não, isso aí tá tudo bem, tá ótimo, tá... Nunca aconteceu com a gente mesmo, nunca tivemos nenhum problema, entendeu? Eu acho que É, essa e foi, antecipação foi importante. e acho que foi bem lembrado até pelo Fabiano, né, Ana, que a construção do acordo foi feito pelos irmãos e primos, né? Foi Os construído primos, pela segunda geração. Então, todas as reuniões de elaboração desses regramentos foram feitas com eles e depois validadas pelos fundadores. O que é um movimento também muito importante, porque esses regramentos, no final das contas, acabam valendo muito mais para a segunda geração em diante e menos para os fundadores, né? E eu acho que isso foi um sucesso aí, que eles todos se abraçaram e eu lembro da primeira reunião, né, Ana? A gente falou assim, a primeira reunião que nós vamos discutir os regramentos, a gente vai fazer o exercício da ausência. A gente botou todos os primos, a gente falou assim, sumiu sua voz, Rogério. Mas ah, enfim, a gente voltou. Pode falar. vamos imaginar que os fundadores não estão mais presentes e como é que a gente se organiza, né? O que a gente faz, quais são as preocupações de cada um de vocês. Então foi um baita exercício de choque, assim, né? Logo no começo dessas reuniões. Mas vamos dar um salto aqui para a Júlia, porque agora sim, né, Júlia? A gente tem a família Cavalcante trabalhando de forma organizada. São 3 fóruns distintos, você orquestrando, né, toda essa dinâmica, você fazendo toda essa coesão e unidade familiar em torno da governança. Eu sei que o seu papel e sua responsabilidade cresceu muito, né, desde o início do projeto para hoje. Conta como é que você enxergava e como é que você enxerga hoje, né, com os benefícios aí da governança. Ô, Roger, deixa eu até complementar essa tua pergunta com duas perguntas do chat, que eu acho que também podem ser respondidas na mesma fala pela Júlia. Uma é a do Sérgio Mindlin. Como vocês lidam com questões em que há divergências entre vocês, como gerenciam conflitos? E a outra é a do Mário. Pelo que percebo, a família está bem integrada nos negócios. No conselho consultivo, vocês colocaram conselheiros independentes? Então, um monte de Eu vou, coisa aí de come... olhar. eu vou começar, se esquecer de alguma coisa, vocês, por favor, me relembrem. Quem quiser também adicionar aí, Fabiana, Ana Maria, vocês da Uni, por favor. Eu acho que, assim, para mim, né, Rogério, esse papel, a Ana até tocou isso no começo do assunto, né, falou da multidisciplinaridade. Eu acho que esse trabalho de governança, de reorganização societária, essas conversas que a gente teve, né, foi muito bom também para a gente se conhecer, né, conhecermos a nós mesmos e aprofundarmos os conhecimentos uns dos outros, dos primos também, principalmente quem não está no negócio, né, entender a visão de cada um. Tem pessoas assim que, apesar de não estarem atuando diretamente no negócio, eles têm opiniões sobre o negócio. E aí pelo menos, consegui entender mais a característica de cada um e ver como tem espaço para cada um, como cada um pode assumir um papel aqui dentro da empresa, dentro da família, dentro do conselho, né? Então, eu achei que isso foi muito enriquecedor aqui dentro. E uma das coisas assim que eu achei
muito positivas também foi aquilo que a gente comentou. Ah, tem assuntos que são assuntos mais chatos que a gente escanteia, né? Joga ali para o lado, deixa para depois. Mas são assuntos que vão crescendo, o problema vai crescendo e que a gente precisa resolver. E aí, nessas reuniões, como a gente vai, olha, é pauta, quem ficou responsável por resolver, qual a decisão que vai ser tomada, acaba que força que aquilo aconteça, né? Então, acho que são esses os pontos principais. E assim, com relação aos conflitos, apesar de como o pessoal da Uni colocou no começo, né, que nós, e o Fabiano colocou também, né, que pelo momento em que tudo está sendo tratado, foi tratado, a gente conseguiu levar bem, não vamos nos enganar e pensar que não existem conflitos, porque existiram conflitos, né, mas a gente vai conversando, vai entendendo, vai mostrando os pontos, né, e assim. Nunca terminou uma reunião aqui que a gente saiu zangado um com o outro, com cara amarrada para um lado ou para o outro. Sempre foi, tá bom, vamos tentar resolver, né? Se a gente não tem como resolver, se a gente não sabe resolver, vamos buscar a ajuda de alguém que consegue, né, nos auxiliar de alguma maneira. Sempre foi assim, até agora, né? Graças a Deus. E a outra pergunta foi com relação aos conselheiros independentes. A gente está em construção disso, né? A gente já começou, né? Desde que a Ana Maria atuava diretamente aqui na Ideia Consultoria, ela trazia, principalmente ela, né? Trazia consultorias. O Fabiano tem uma visão já um pouco mais diferente, no sentido de trazer pessoas de fora para ajudar também, por um outro negócio que ele tem, né? Então, ele vê muito valor nessas coisas. E eu acredito que hoje, como o conselho está se formando, tem se fortalecido ainda mais essa ideia de que alguém de fora é importante para trazer uma nova visão, conhecimentos que a gente não tem, experiências que a gente não tem. Nosso plano estratégico também, a gente sempre chama alguém para auxiliar, normalmente a gente chama alguém para participar junto com a gente. E eu acredito que hoje a gente enxerga que pessoas novas têm o que adicionar. Ainda existe, sim, uma resistência muito grande. Existe, principalmente dos sócios, né? Que fala assim, tipo, eu vou trazer aqui alguém de fora do meu negócio para falar o que eu devo fazer. Alguém que não está aqui dentro, que não sabe o dia a dia, vem aqui só palpitar. E eu acho que isso é super nato que exista, né? Eu confesso que até eu teria um pouco, né? Tipo, ele está falando, ele não sabe como realmente é. Então, eu acho que é um processo que está acontecendo e que vai acontecer. Inclusive, eu estava pensando nisso essa semana, em colocar como uma pauta, né, uma preocupação em jogar para eles e falar, tá bom, olha, hoje a gente tem conselheiros independentes que estão a Uni, né? O Rogério, o Leonardo, eles participam das reuniões ainda conosco. E a minha preocupação era essa, né, de levar para o próximo, tipo, e aí? E agora? Quem vai nos acompanhar daqui para frente, né? A gente vai chamar alguém? Como que vai ser? Então, ainda não está completamente definido, não vamos ter conselheiros independentes, mas a minha expectativa é que sim, que a gente venha contar com esse profissional no futuro para nos auxiliar. São passos de evolução, né, Julia? Hoje, por enquanto, Isso. é o Léo que fica cutucando todo mundo. Gente, foco, vamos resolver esse negócio. Pensem bem. Olha quanto dinheiro vocês estão colocando nisso aqui, né, Léo? É o Eu Léo que, fico, que toca o terror lá. eu fico Eu dando meu. acho que a participação de Leonardo está contribuindo para que o futuro se tenha realmente um conselheiro independente. Eu acho É, que a participação de Leonardo quebrou um pouco essa barreira, entendeu? Olha só, estou provocando aí a turma, pelo jeito. É. Mas bacana aí. E o Mário fez um comentário, né, de que a família é muito integrada nos negócios, né? E, Mário, isso é realmente muito verdade, né? A gente acompanha a família, a empresa, e a gente, até antes da Uni começar, né, os negócios da família eram muito discutidos entre todos os membros da família,
inclusive de quem não estava ali no negócio. Então todo mundo participava bastante. Isso é uma boa prática, né? De você ver uma família incentivando o envolvimento de todos de alguma forma, da maneira como cada um quer fazer dentro do negócio, né? E todos muito incentivados aí, inclusive à medida que têm vontade, disponibilidade, querem trabalhar duro, que venham trabalhar com o negócio da família, né? Então a gente vê, a Júlia falou de 10 pessoas envolvidas aí de alguma maneira, e foram atrás, inclusive, do genro, né? Então trouxeram o Bruno para vir, que muitas famílias também têm uma série de restrições. Olha, não queremos que ninguém que seja agregado, né? O chamado agregado venha participar aqui da empresa, e no caso de vocês, não, é o contrário, né? E aí, por isso eu queria fazer uma pergunta, talvez, para o Fabiano aí, Fabiano. Como é que vocês lidam com a participação dos familiares aí na empresa, nos cargos executivos, equilibrando isso com pessoas de fora que venham a contribuir, que contribuem aí com o negócio de vocês, fazendo com que o grupo e a Edeconsil tenham os melhores profissionais possíveis, ajudando vocês a construir esse negócio. Elana, É, beleza. boa. Essa questão da diretoria, né? A Uni deu aquela ajustada, né? Nos perfis, né? Na, o que que uma diretoria ia fazer, o que que não. Mas hoje nós temos dois diretores de fora, né? Temos o Mário Schmidt, que é nosso diretor de engenharia hoje, né? E está acumulando engenharia com comercial. Nós estamos em busca de uma pessoa comercial, né? E o Bruno, né? Que veio de fora, né? O Bruno veio do mercado, né? Nós contratamos ele porque ele preenchia os requisitos, né? Não porque ele estava, porque ele é esposo de Júlia. E aí tá eu, Vitor, Júlia e Ana Lúcia, que é minha tia, né? Hoje a Ana Lúcia saiu da administrativa financeira, hoje ela é vice-diretora executiva, né? Ela está ali abaixo de mim e cuida das auditorias, cuida ali daquelas questões mais sensíveis. E aí eu acho que a gente mescla bem. Eu acho que eu, Júlio e Vitor, né? Estamos aqui no dia a dia da construtora, Júlia com a questão da governança e da parte ali que toma de conta um pouco do imobiliário. Vitor aqui do meu lado, aqui a nossa sala é uma do lado da outra, sempre nós estamos conversando, alinhando as coisas, né? E meu irmão, que fica mais no interior, que toma conta da parte do agro, né? Então, a parte do agro é diferente. Mas eu acho que a gente lida bem com isso aqui. Eu acho que na verdade, eu acho que, apesar de sermos da família, nós estamos nos lugares certos aqui na construtora. Isso Né? aí. Não Boa. tem, Não é não apesar, tem. não, né, Fabiano? Não, É, vocês é. estão no lugares certos Que e por bom que isso a vocês estão empresa está onde está preparados. também, né? Exato. É isso aí, Léo. E o Bruno foi citado aqui em várias falas, o Léo bem lembrou do papel importante que o Bruno tem na gestão. E tem um ponto que é muitas vezes delicado dentro de uma família empresária, que é, como lidar, né, com os cônjuges. E e eu queria então pedir um pouco para o Bruno falar sobre isso. Como que é ser um cônjuge numa família empresária? Quais desafios, quais dilemas você enxerga que são relevantes nesse processo, né? Você nessa família é muito bem acolhido, tem um papel importante, tem muito da confiança de todos, mas com certeza o teu lugar, né, o teu ponto de vista é um pouco diferente dos herdeiros diretos ali, né? Você pode falar disso, Bruno? Sim, é uma posição bem particular, assim, ela vem com os seus benefícios e com algumas dificuldades a mais. Eu dizia, por que que sempre é dito, né, que eu fui resistente no começo? Porque a minha primeira, a linha número um para mim de importância é
De maneira nenhuma isso podia estragar o almoço de domingo. E pela minha personalidade, que eu tenho, eu coloco a minha opinião, eu tento contribuir, e eu sei que, por exemplo, a do meu sogro, que é um fundador, é parecida nesse sentido. Então, para mim, ia ser muito desagradável ter qualquer conflito. Do outro lado, eu tenho a minha esposa, ou seja, trabalhar no mesmo grupo ali, com assuntos que são correlatos, né, era uma preocupação. Também existia uma preocupação econômica, de, nossa família, nossa casa depende desse negócio como um todo. Então, isso tudo entra na sua cabeça quando você decide participar do negócio. Esses são os desafios. Quais são as vantagens? Você não tem o mesmo apego emocional ao negócio que um profissional familiar tem. Eu tenho certeza que existe uma baita responsabilidade para a Júlia, para o Vitor, para o Fabiano, para o Luciano, de dar continuidade no que os pais construíram. Isso é uma responsabilidade a mais, que é impossível que eu sinta igual. Eu posso respeitar da mesma forma, mas esse sentimento, essa quase obrigação de dar continuidade é uma que eu não tenho. Então eu consigo ser um pouco mais frio na minha contribuição, né? Ser um pouco mais voltado, realmente vestir o chapéu da construtora e tomar uma decisão que é boa para a construtora, e talvez não seja o que mais se adequa ao que a família quer naquele momento. Essa é uma vantagem. Agora, se o profissional não tiver os requisitos, não tiver preparado academicamente, não tiver a experiência necessária, não faz sentido, não adianta, a pessoa vai se perder, né? Ela vai ter um papel ali que não vai contribuir com o negócio, e aí pode estragar o almoço de domingo, que é a pior coisa que pode acontecer. Bruno, eu sou testemunha do seu nível de profissionalismo, né? Quando a gente começou esse trabalho, você ainda não era o diretor financeiro. A gente na Uni já enxergava esse encaixe perfeito, assim, pelas competências que você reunia, o seu comportamento, a sua conduta, tal, que seria um encaixe muito bom. E você é tão profissional que eu já vi você recusando, né, proibindo o seu sogro, que é dono da empresa, de retirar dividendos. Falando, nesse momento, não, nós vamos segurar o caixa aqui, né? Proibir é uma Fernando, palavra muito forte. mas o Bruno recomenda, ele recomenda e os sócios hoje falam assim, deixa eu ver se Bruno vai liberar para a gente ou não, né? Mas, gente, olha, a gente está chegando ao final desse delicioso bate-papo. Eu vou passar a palavra para Ana Maria, Fabiano, Júlia e Bruno, para vocês se despedirem de todo mundo. E vou pedir para vocês se vocês têm algo que vocês fariam diferente nesse processo, né? Vocês realmente fizeram uma trajetória longa, tem bastante coisa pela frente, mas certamente vocês já colheram um monte de aprendizados e talvez tenham dicas que vocês, se pudessem voltar no tempo, fariam um pouco diferente. Então, a gente pode começar pela Ana Maria, e depois Fabiana, depois Júlia e por último Bruno. Isabel, vi que você levantou a mão, eu vou pedir para você escrever sua pergunta ali, pode ser, no chat, e aí a gente captura sua pergunta aqui. Vai lá, Ana. Assim, eu achei que no começo, como até a Júlia comentou, era muito complexo, a gente não entendia o que realmente ia acontecer, né? Até porque, em particular, o meu marido era um pouco resistente, Fernando, assim. A gente vai trazer uma empresa que não conhece a gente, não sei o quê. Ele era um pouco resistente, mas ele não colocava isso para todo mundo, ficava falando sempre comigo, né? E eu sempre tentando convencer ele que era o bom, que era o ideal, que era. Então, eu passei a ser a defensora de que era bom ter a sucessão, até porque eu acho que os meninos já estavam praticamente resolvendo todas as coisas e ele também não ficava na parte de administrar, de gestão, então eu achava que a gente tinha que profissionalizar. Tanto que até hoje ele diz assim, tem tanta gente na empresa que eu não conheço mais, eu digo, tu não pode conhecer, tu conhecia 140, agora tem 2.000, como é que tu vai conhecer todo mundo? Não dá.
entendeu? Então, a dificuldade, eu acho que é de convencer que o negócio ia para frente, entendeu? Agora, como eu falei ainda há pouco, eu acho que as reuniões começou a consolidar que isso é uma coisa boa para a empresa, que eles não ficaram sem poder, que eles não ficaram sem decidir coisas e de ir atrás de negócios, entendeu? Que é o foco de Fernanda, é ir atrás de obra, de negócio. Cada dia a cabeça dele inventa uma coisa, é no agro. Quando ele está um pouco parado da consultora, ele se muda direto para o agro e vai inventar lá no agro e assim vai. A logística fica um pouco mais com o Bruno, que é a parte do transporte, essas coisas todas. Então, com o Bruno não, com o Vitor. Então, ele não mexe assim muito, ele pergunta algumas coisas. Mas o agro e a construtora, ele sempre está ativo, vamos dizer assim. Mas eu acho o processo válido. É como o Fabiano falou, nós não tínhamos problemas em termos de sucessão, os meninos já estavam na empresa, cada um já sabia mais ou menos o que queria. Fiquei feliz que Júlia encontrou o lugar que ela ficou feliz, entendeu? Porque a gente ficava dando pressão para ela ir para a diretoria de engenharia e ela dizia, não é bem isso que eu quero. E aí ficou assim, foi bem legal o trabalho de vocês nessa busca dos perfis junto com os cargos que nós teríamos, né? Com a nova reestruturação da segunda geração. Então, eu acho que é válido, entendeu? É muito válido e tem que ser num momento que você tenha lucidez para ir saindo. Talvez não sair no todo, mas ir entregando aos poucos. Eu acho que é por aí. Essa é a minha opinião. Perfeito. Obrigado, Ana. Obrigado, Ana. E você, Fabiano, faria algo diferente nessa trajetória aí? Cara, Rogério, eu talvez me prepararia um pouco mais nessa questão financeira, tá? Talvez eu me prepararia um pouco mais para poder não aprender muito no dia a dia, né? Porque quando a gente está tomando as decisões é que a gente vê que às vezes dar lucro é fácil, agora fazer caixa, meu amigo, é difícil, né? Então, talvez eu teria um pouco mais dessa consciência. Mas um conselho, assim, aquela dica de senhor, fazer a transição consciente, preparada, programada, entendeu? O quanto antes sem ter problema, entendeu? Eu acho que isso é uma receita para o sucesso. Perfeito. Fazer de forma preventiva e não reativa, Isso, né, quando deu pronto, exatamente. problema. E como a Ana falou também, de forma gradativa é sempre melhor. Programada, né? Você vai programar, Programar. vai tirando e tudo, entendeu? Acho que sim. Isso aí. Parabéns, Fabiano. Júlia, e você? Assim, olha, eu fiquei pensando, né? O que que poderia ser diferente? Eu acho que assim, acho que as coisas acontecem muitas vezes como elas têm que acontecer e que a gente vai aprendendo com as situações. Que hoje eu posso pensar e falar assim, eu deveria ter agido de uma maneira diferente, né? Mas se eu tivesse agido de uma maneira diferente, eu ia abrir uma brecha para acontecer de uma outra forma, assim. Então, eu deveria ter me preparado mais. Mas assim, eu acho que a gente, tudo assim é uma escolha, a gente abre mão de uma coisa para fazer outra. Então, assim, eu realmente não sei te dizer, eu faria algo diferente, né, do que foi. Eu acho que o que a gente viveu até aqui nos trouxe até aqui, e eu acho que tem sido um caminho de aprendizado, né, e um caminho feliz. Contamos com, né, pessoas profissionais, né, que nos auxiliaram, e eu acho que o meu ponto é esse.
Perfeito. Deixa Obrigado, eu Júlia. aproveitar aqui, Rogério, para fazer um Sim, comentário que a Gigi deixou no chat, te parabenizando, Júlia, nominalmente, né, pela sua trajetória e pelo seu desafio, na gestão de pessoas, falando que é uma questão de maturidade, de passagem de tempo, mas que você está de parabéns. Ah, muito obrigada, Gigi. E também, ó, registro aqui as palavras da Isabel que pediu ali para, e ela fez elogios aqui também, agradecimentos à família, o Otávio Vilares, a Amanda, enfim, muita gente aqui super feliz e satisfeitos e agradecendo a família toda pelas palavras. Bruno, e contigo? Algo que você faria diferente? Não, eu acho que não teria como ser feito diferente, mas eu sei que a transição da segunda para a terceira será diferente, porque a segunda já Perfeito. vai chegar com uma outra visão, até na escolha da profissão dos filhos. Eu acho que isso pode contribuir, né? Eles já vão ter as possibilidades dentro da empresa. O acordo de sócios já prevê que eles são bem-vindos e que precisam se preparar de determinada forma. Então, eu acho que isso vai mudar da segunda para a terceira. E a segunda é um trabalho que não vai acabar. Nos próximos 20, 30 anos, eles vão se encontrar dentro do negócio, porque o negócio tende a crescer, a tomar outra forma. Nós escutamos de um grande executivo aí essa semana, que hoje não é mais, ele foi CEO de um grande banco no Brasil, e ele diz, olha, jamais voltaria a ser CEO. Eu agrego mais valor na minha empresa onde eu estou hoje. Então é um processo de evolução, né? Isso tende a mudar ainda. Perfeito, perfeito, perfeito. Léo, rapidão, que a gente está encerrando. Isso, eu acho que vale todos os membros aí da família escutarem, ou lerem e escutarem o que a Isabel escreveu aí. Então, parabenizo todos por esse momento de valorização do propósito e preservação do legado. É uma trajetória construída com a participação de muitas pessoas. Fico satisfeito por ter caminhado ao lado de Ana, da alta gestão e de todo o time. Ana é uma pessoa admirável, com habilidade de se relacionar com o time e com a família. Foi marcante ver o Fabiano e outros membros ainda jovens já atuantes. É uma alegria ver a nova geração atuando com essa consciência, se preparando para a pauta da governança e assumindo esse desafio. Parabenizo a Uni também pela condução e confiança conquistada. Então, muito bacana. Acho que é importante para vocês Excelente. todos escutarem. Obrigada, Isabel. Obrigada. Com chave de ouro, hein, Isabel? Muitíssimo obrigado. Família Cavalcante, vocês são muito queridos. A Uni cada vez admira mais vocês. Nós, como Uni, como consultoria, a gente aprendeu e continua aprendendo muito com vocês, assim, né? Os laços familiares e a coesão, a unidade familiar que vocês compõem é admirável, né? É com certeza uma das chaves aí do sucesso. Obrigado por aceitarem esse convite, né, de virem aqui a público e agora vocês vão é, viralizar nas redes sociais, porque nós vamos colocar vocês no Falando em Sucessão no YouTube, no nosso canal também do Spotify. Então vocês vão ficar muito mais importantes do que já são. A gente agradece demais por aceitarem, agradece a generosidade e nós E, temos muito orgulho dessa parceria. Rogério, depois tu disponibiliza para a gente Sim. o Spotify, porque tem pessoas que não iam conseguir participar e já mandaram me perguntar se vai ficar gravado, aonde vai ser, Vai tá? ficar assim gravado. Eu compartilho, né, com todos vocês que estão aqui e também a gente vai compartilhar nas redes sociais. Ao longo desse ano, nós vamos ter mais encontros como esse do Falando em Sucessão, então fiquem super atentos. Esse ano, nós vamos fazer a segunda missão de empresas familiares para a China. Aqueles que tiverem interesse, corram falar conosco. No segundo semestre. A gente fez o ano passado uma missão internacional para a China cheia de sucessores e fundadores, foi um sucesso. E aí nós estamos montando esse segundo grupo e ainda para o final do ano a gente vai ter mais um encontro de famílias empresárias presencial, né? Um encontro bacana do qual já fez parte o Sérgio Mindlin, o Richard Krasner, o pessoal da Gigi também, da Zamar, muitas famílias aqui já fizeram depoimento nesses encontros presenciais. E nos vemos no próximo Falando em Sucessão.
Até breve a todos e muito obrigado.